Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos. Quantos como eu estão emocionados com tantos talentos que nós temos na igreja servindo ao Senhor, amém? Você fica feliz por isso? Aleluia, olha para ele e fala assim: Jesus nasceu. E continua vivo, amém? Meu Deus, eu quero honrar, na verdade, toda a equipe, em especial a equipe do grupo de música dessa igreja, a equipe da igreja de crianças, Verbo Crianças, com tanta perfeição, né? Nós estamos crescendo em todos os aspectos, amém? Todos os departamentos envolvidos. Eu queria que todos nós honrássemos essa turma toda, preparando isso com tanto carinho, com tanto amor, elevando o nível, na verdade, amém? Glória a Deus por isso. Abra a tua Bíblia, por favor, queridos. Eu quero ser bem breve no que eu quero falar acerca desse momento especial, em um culto especial de Natal, em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 9, livro do profeta Isaías, no capítulo 9, nós vamos ler 2 versos, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Quantos amam a palavra de Deus? A nossa reverência à palavra, a nossa fidedigna atenção à palavra. Eu gostaria que você olhasse se tem alguém perto de você que está sem Bíblia e você se aproximasse dessa pessoa para que ela também pudesse ler conosco. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Vamos orar. Pai, graças te damos, te louvamos pela sua palavra. Ela é autêntica, genuína, poderosa, operosa, ela é digna de toda a aceitação. Ela é a nossa regra de fé e prática, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é a bússola que nos guia, é a sua boca falando conosco, Pai. Nós somos o que a sua palavra diz que nós somos, nós temos o que a sua palavra diz que nós temos, e nós podemos o que a sua palavra diz que nós podemos. E hoje aqui, nessa noite, Pai, sementes da sua palavra serão plantadas nos solos dos nossos corações. Elas brotarão, crescerão e produzirão para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós nos aproximamos dessa data, nós percebemos que começam a existir alguns burburinhos no meio cristão especial evangélico, porque algumas pessoas falam acerca de árvore de Natal, de enfeites de Natal. Algumas pessoas dizem que essa prática é uma prática pagã, é uma prática que não tem base bíblica, e gera um certo desconforto. Nós fomos criados, eu não sei você, mas eu fui criado e aprendi durante a criação que de fato Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e olha que privilégio. Alguns dizem: poxa pastor, você nasceu no dia que o Salvador nasceu, no dia 25 de dezembro, e foi até um pouco frustrante para mim, porque depois eu descobri que não foi num dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Não sei se você sabia, não foi num dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas uma coisa é certa: nasceu. Você pode dizer comigo: nasceu. Fala, graças a Deus que ele nasceu. A verdade é que quando você vai para a história, para os fatos históricos, nós percebemos, irmãos, que as duas principais datas, os dois principais momentos no cristianismo é a Páscoa
quando fala sobre a morte de Jesus e a ressurreição, amém? E também o nascimento. O problema é que muita gente, quando olha para o nascimento de um menino, um meninozinho. E quantos sabem que não era um meninozinho? Alguns até dizem que ele era pobrezinho, a gente até já cantou inúmeras vezes, pobrezinho nasceu em Belém. Alguns até falam, né, cantam, na verdade, uma realidade que não é. Uma coisa é certa, ele nasceu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, não foi porque José e Maria, em especial José, não tivesse dinheiro. Porque antes de ir para uma manjedoura, Jesus, ou José, procurou vários hotéis. E eu não sei se você sabe, só fica em hotel quem tem dinheiro para pagar a diária. Você está aqui? Você está aqui, amado? Então, não descabe, não fica conexo dizer que Jesus era pobre, que José era pobre. E eu não sei se você sabe, eles receberam presentes. E quais foram os presentes? Quem lembra que José e Maria receberam no nascimento de Jesus? Ouro, incenso e... Agora olha que a Bíblia começa a falar justamente por ouro. Então ele tinha dinheiro para pagar a estadia, a hospedaria, e além do mais, a família ganha ouro, incenso, mirra. Então, a verdade é que existem algumas discrepâncias de pensamentos com relação a isso, mas a verdade é que Jesus, de fato, nasceu. Graças a Deus por isso. Do ponto de vista bíblico, esse nascimento, ou o nascimento de Jesus, significa a entrada de Deus na essência humana. É certo que ele nasceu, mas ele nasceu com um objetivo. E profeticamente, muito tempo antes, Deus usa o próprio Isaías, considerado o profeta messiânico. Isaías, irmãos, foi o profeta que mais falou acerca de Jesus, que mais prenunciou acerca da vinda de Jesus. E nesse capítulo que nós lemos, ele diz claramente acerca de quem de fato seria Jesus, ou do que Jesus faria, do que se manifestaria através de Jesus. Ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Profeticamente, Isaías estava falando que o governo seria estabelecido sobre os ombros de Jesus, e o próprio Deus, ele afirma que a Bíblia diz que foi do agrado de Deus que todo joelho se dobrasse diante de Jesus, que toda língua iria confessar que ele é Senhor. Amém, queridos? O governo de fato está sobre os seus ombros, e ele continua dizendo: ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é maravilhoso conselheiro, e ele é o príncipe da paz. E diz também que esse governo iria se aumentar, e a paz viria sobre o trono de Davi. É por isso que mais na frente Jesus diz: eu vos dou a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá. Você está aqui, querido? E é importante deixar claro, queridos, que quem recebe a Jesus entra nessa paz que o profeta Isaías falou acerca de Cristo. Então, quem é crente em Cristo Jesus está em paz, tem paz, vive em paz. Você está aqui? Amém? Então, do ponto de vista bíblico, significa a entrada de Deus na essência humana. Natal não tem a ver com o nascimento de uma criança somente. Natal tem a ver com a entrada de Deus, nascendo para mudar a história da humanidade. E graças a Deus que nós fomos alcançados. Você está aqui? Amém. Graças a Deus que nós fomos tocados. Você está aqui? Então, quando se fala sobre 25 de dezembro, irmãos, estudiosos afirmam que de fato era uma festa secular. Alguns usam o termo pagã. Então, era uma festa pagã que foi cristianizada. A verdade não se sabe quando se foi ou quando aconteceu o nascimento de Jesus, mas essa data, 25 de dezembro, que era comemorada uma festa, a festa do solstício de inverno, uma festa comemorada lá na Europa, lá no berço do cristianismo.
quando se tornou o berço do cristianismo, os próprios romanos celebravam essa data. Então foi cristianizada, e porque foi cristianizada, nada melhor do que comemorar o nascimento do sol da justiça. Eu não sei se você sabe, mas um dos nomes de Jesus, além de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, alfa e ômega, aquele que era, que é e que há de vir, bispo das almas, a pedra angular, lírio dos vales, rosa de Saron, dentre todos esses nomes, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Sabaote, de todos esses nomes, ele também é conhecido como sol da justiça. Então o cristianismo despaganizou essa data e estabeleceu essa data como o nascimento de Cristo. Mas na verdade sabemos que nós não temos nem bases bíblicas, nem históricas de quando de fato Jesus nasceu. Mas repito, ele nasceu. E nasceu com um propósito. E sabe de uma coisa, não foi somente Isaías que falou acerca da vinda de Jesus, acerca de quem Jesus é, acerca do que Jesus fará. Se você olhar na sua Bíblia, em toda a sequência, principalmente a começar pelo Velho Testamento até o Novo Testamento, em todos os livros existe uma menção profética sobre Jesus. Todos eles apontam para Jesus. E antes de ler essas palavras acerca dessa definição que os livros dão para Jesus, eu faço referência ao que o apóstolo João disse lá na frente: no que é verdadeiro nós estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero que você fale comigo, no que é verdadeiro. Não, agora isso ficou muito feio, foi no Natal do ano passado. No que é verdadeiro, nós estamos. Diga, no que é verdadeiro, essa igreja está. Diga, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso traz para nós uma condição de descanso. Amém? Nós estamos no que é verdadeiro. Glória a Deus. Mas olha, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 15. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o fiel profeta. Ele também está nos livros históricos, porque em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, Jesus é o libertador divino. Em Ruth, Jesus é o parente redentor. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 10, ele é o ungido que está chegando. Em 2º livro de Samuel, ele é o filho de Davi, o que se sentará no trono. Em 1º e 2º Reis, ele é o rei que governa. Em 1º e 2º Crônicas, ele é o construtor do templo. Em Esdras, Jesus é o restaurador do templo. Em Neemias, ele é o restaurador da nação. Em Esther, Jesus é o conservante da nação. O que Jesus é nos livros poéticos? Em Jó, Jesus é o redentor. Você está aqui, amado? Em Salmos, Jesus é o louvor de Israel. Em Provérbios, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande mestre. Em Cantares de Salomão, Jesus é o mais justo dos 10.000. O que Jesus é nos profetas maiores? Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é o criador da nova aliança. Em Lamentações, ele é o homem de dores. Em Ezequiel, ele é a glória de Deus. Daniel, ele é a vinda do Messias. O que ele é nos profetas menores? Em Oséias, Jesus é o amante da prostituta. Em Joel, a esperança de Israel. E eu quero fazer uma observação com relação a Oséias, que diz quando ele é o amante da prostituta, é com relação à nação que se prostituiu com outros deuses. Em Amós, ele é o lavrador. Em Obadias, ele é o salvador. Em Jonas, ele é o ressuscitado. Em Miqueias,
ele é o que vai reinar em Israel. Em Naum, ele é o vingador. Abacuque, ele é o santo Deus. Em Ageu, Jesus é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o poder justo. Em Malaquias, o sol da justiça. Nos evangelhos, Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo do Senhor. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, Jesus é o filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Senhor que subiu aos céus. Nas cartas de Paulo, em Romanos, Jesus é a justiça do crente. Em 1 aos Coríntios, ele é a santificação do crente. Em 2 aos Coríntios, ele é a suficiência do cristão. Em Gálatas, ele é a liberdade do crente. Em Efésios, ele é a cabeça exaltada da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria do cristão. Em Colossenses, Jesus é a plenitude da divindade. Em 1 aos Tessalonicenses, ele é o conforto do crente. Aleluia! Em 2 aos Tessalonicenses, Jesus é a glória do crente. Em 1 a Timóteo, ele é o preservador do cristão. Em 2 Timóteo, ele é o recompensador do cristão. Em Tito, Jesus é a bem-aventurada esperança. Em Filemão, Jesus é o substituído. Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote, o principal sacerdote. Como ele aparece nas cartas gerais. Em Tiago, Jesus é o doador de sabedoria. Em 1 de Pedro, ele é a pedra principal, a pedra angular. Em 2 de Pedro, ele é a preciosa promessa. Em 1 de João, ele é a vida. 2 de João, ele é a verdade. 3 de João, ele é o caminho. Em Judas, ele é o advogado. Mas quem ele é em Apocalipse, ou em Revelação? Em Apocalipse, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Deus dessa igreja, Deus da minha vida, Deus da sua vida. E é Ele, a Ele que nós estamos aguardando. Em suma, um menino nasceu. Um filho nos foi dado. O principado está sobre os seus ombros. O poder, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É verdade que aquela criança morreu. Ela foi sepultada, ela cresceu, morreu, foi sepultada. Mas ao terceiro dia, olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim, ao terceiro dia. Tu pode dizer isso comigo? Ao terceiro dia. Diga: a morte não conseguiu segurá-lo. Diga: ele venceu a morte. Diga: triunfou sobre o diabo. Irmãos, a Bíblia diz que ele despojou o inimigo. O que é despojar? É tirar tudo de força que o inimigo tinha. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. A morte não conseguiu segurá-lo, não conseguiu, o inferno não conseguiu segurá-lo. No terceiro dia, ele foi erguido, ele se levantou com poder e glória. É verdade que a Bíblia diz, irmãos, que ele foi assunto aos céus. Mas a Bíblia diz, queridos, que ele voltará. Ele voltará. Essa é a nossa esperança, irmãos. Esperança viva. O menino nos fora dado. Ele cresceu, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e não demorará para vir. É a razão de nós estarmos aqui. Se nós não crêssemos que um menino nasceu, se nós não crêssemos que alguém morreu por nós na cruz, que alguém assumiu o nosso lugar naquela cruz, se nós não crêssemos que haveria ressurreição, não haveria por que estarmos aqui. Seria somente religião, religiosidade, um encontro sem fim, sem lucro nenhum. Mas Ele está vivo, queridos. Agora é verdade que Ele não voltará mais como um menino. Ele não voltará mais como um cordeiro. Porque quando Ele ressuscitou como um leão. Mas Ele também não voltará como um leão. Ele voltará como Rei dos reis. Senhor dos senhores. Diante de quem todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Crédulos
incrédulos, ateus, ateias, toda língua confessará. Demônios, espíritos caídos, anjos, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Agora, irmãos, olha que maravilha, nós já fazemos isso. Nós já o reconhecemos. Ele é o nosso desejado. Ele é o amante da nossa alma. Ele é a nossa pedra principal, a pedra angular, a pedra de sustentação. Ele é a raiz de Davi, ele é o princípio, ele é o fim, ou ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o santo dos santos, o desejado de todas as nações. Ele é o quarto anjo na fornalha. O general dos generais. Ele é o Senhor da igreja. Me ajuda. Fala para ele assim, ó, ele é o Senhor dessa igreja. Diga, o menino cresceu. Diga, o menino ficou adulto. Diga, o menino morreu por nós. Diga, mas ele ressuscitou. Diga, o nosso amado está para vir nos buscar. Lá em Lucas, no capítulo 1, eu quero ler com você, no verso 28, diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, se referindo a Maria, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E se concretizando, irmãos, estabelecendo o que fora profetizado por toda a palavra, principalmente lá em Isaías, a Bíblia diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Não terá fim, não terá fim, não terá fim. No que é verdadeiro, nós estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos naquele que está reinando, e o reino dele não terá fim. Olha para ele e fala assim: ninguém tomará o trono de Jesus. Diga: ninguém roubará o trono do dono dessa igreja. Não, parece que você não está entendendo. Ninguém conseguirá extirpar o trono, roubar, tomar, fazer Jesus sair da posição que ele está. E o reino dele não terá fim. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A capacidade
que o Espírito que habita dentro de nós tem, irmãos, a nossa mente humana não consegue alcançar. Porque é verdade que a profecia existia, mas para a profecia se cumprir, o Espírito de vida precisaria manifestar isso. E é por isso que o anjo disse para Maria, quando ela disse, como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. Ele disse, não se preocupa, parafraseando, o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti. O poder que fez até mesmo Maria engravidar. Ei, olha aqui para mim, irmãos. Esse mesmo poder que agiu na concepção, foi o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. E o fez ser assunto aos céus. Você está aqui? Agora deixa eu falar uma coisa para você, esse poder não ficou lá. Esse poder nem ficou lá na casa de José e Maria, quando na concepção, nem ficou lá quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse poder hoje habita dentro de nós. Mora dentro de nós. Esse poder age em nosso favor e através de nós. Esse poder nos auxilia, nos ajuda, nos ensina. É esse poder, irmãos, que nos faz ver as palavras reveladas. É esse poder que faz com que o Logos, quando falado, crido e falado, se transforme em rema. É esse poder, irmãos, esse mesmo poder que fez Maria conceber, que também levantou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder era um poder que estava lá na criação, quando o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Esse mesmo poder que estava lá na criação, quando ouviu a voz do Senhor e foi produzir o que Deus havia estabelecido, que esteve lá quando Maria concebeu, que esteve lá quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, veio morar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, age nessa igreja, e é por isso que isso tudo está acontecendo. Você chegou num lugar onde coisas impossíveis são possíveis de acontecer. Você chegou num lugar que tem um poder que faz conceber, que levanta dentre os mortos, que opera maravilhas, que manifesta milagres. Você está no poder. O problema, queridos, é que o próprio cristianismo descristianizou muita coisa. O problema é que muito do cristianismo petrificou muita coisa. E sabe, irmãos, nós não podemos negar as nossas origens, nós somos de Cristo. Você está aqui? Em nenhum outro há salvação, a Bíblia diz, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então as pessoas dizem, não, mas esse é o caminho, não, esse é o caminho, não esse. Alguns até dizem, todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz, irmãos, em nenhum outro há salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido singular. Se ele dissesse, eu sou um caminho, eu poderia crer que de fato, como muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus, mas ele não disse assim. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Isso quer dizer, irmãos, que só existe um, e não uns. Lá em Atos nós vemos claramente o pregador dizendo que existe um só mediador entre Deus e o homem. Sabe o que é isso, irmãos? É uma só passagem, é uma só porta, é um só acesso. Pedro não pode dar acesso a Deus para você, Paulo não pode dar acesso a Deus para você, Galeno não pode dar acesso a Deus para você. Só Jesus é o caminho, a ponte, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Jesus a quem Maria concebeu. O Jesus que lá na frente Maria disse, está aí o meu Salvador. Irmãos, Maria foi uma mulher sem precedentes. Maria foi uma crente fiel. Porque, irmão, qual a irmã aqui, virgem, que teria coragem de ter tido uma experiência com um anjo, e o anjo dizendo, olha, você vai ficar grávida, como assim? Quem das irmãs virgens teriam coragem de receber uma missão como esta? A mulher disse, faça em mim conforme a sua vontade.
sabia do risco, irmãos, ela corria o risco de ser apedrejada. José, a Bíblia diz que intentou deixá-la secretamente, mas o anjo falou com José. José também precisou ser crente, graças a Deus por pais crentes, amém? Você está percebendo a necessidade de sermos crentes, irmãos, para protegermos os nossos filhos, protegermos os nossos lares? A Bíblia diz que o Senhor, através do anjo, fala com José. E sabe, irmãos, ela aceitou essa missão. Ela reconheceu que de fato fora chamada bem-aventurada. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Em Cristo Jesus todos nós somos bem-aventurados. Ela mesma reconhece, queridos, que ela foi só um canal, porque ela foi mãe do menino Jesus, homem. Alô, você está aqui? Mas quantos sabem que um ser humano não pode ser mãe do ser divino? Alô, você está aqui? É por isso que ela reconhece a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, irmãos, o perigo é comemorar nascimento e Páscoa com ótica do passado. Comemoram o nascimento e olham para Jesus como menininho, coitadinho, como a família de José, pobrezinha, coitadinha. E a Páscoa comemoram como um homem crucificado. Mas quantos sabem que ele não está nem mais na manjedoura, ele não está, irmãos, nem mais na cruz, e ele não está, irmãos, nem mais no sepulcro. Ele hoje está no trono. É verdade que devemos, quando comer a ceia, refletirmos acerca do que Jesus fez, mas muita gente fica somente lá. Você deve refletir, mas deve voltar para o lugar de saber que aquilo que Ele fez foi para que você não pudesse fazer, foi para que você não precisasse ir. Ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Você está aqui? E hoje Ele está reinando soberanamente. Ele nasceu como homem, um menino. Ele morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz que Ele era o nosso Cordeiro Pascal, mas Ele ressuscitou como vitorioso, como leão, e Ele voltará, irmãos, como rei. Eu quero chamar aqui o grupo de música. Ele voltará como rei. Nós já o temos como rei. Sabe que quando nós cantamos, quando nós celebramos, quando nós cultuamos, quando nós programamos uma festa tão linda como esta, sabe que tudo isso é culto ao rei. Olha para ele e fala assim: o rei dessa igreja tem um nome. Fala assim: é Jesus. Você é capaz de dizer assim: o rei da minha vida tem um nome, é Jesus. Você consegue ver toda essa trajetória? Nascimento, crescimento, recebimento da vocação para cumprir o propósito, a história que divinamente fora programada, morte na cruz, sepultamento, ressurreição, subida aos céus e o evento que nós estamos aguardando diariamente, constantemente. É por isso que nós estamos constantemente nos guardando, nos consagrando, não voltando para o Egito, não voltando para trás, não abraçando o que o mundo abraça, até porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você está aqui, amado? Nós estamos nos guardando, nós estamos congregando, nós estamos andando juntos, nós estamos caminhando juntos, nós estamos numa só fé, no mesmo batismo, com a expectativa, irmãos, do último evento, do evento mais importante para a igreja, para o crente, quando esse Jesus, que outrora foi menino, mas cresceu, morreu, mas ressuscitou, subiu, mas voltará. Você está aqui? Ele voltará.
Me ajuda, irmão, olha para ele e fala assim: essa é a esperança do crente. Diga, essa é a pregação da palavra. Diga, o Jesus dos crentes, o Jesus da Bíblia voltará. Ele nasceu numa manjedoura lá atrás, mas teve um dia que ele nasceu no meu coração, no seu coração, e hoje ele quer nascer no coração de tantas outras pessoas. Agora é interessante que a gente usa esse termo, ele quer nascer no coração, mas na verdade, quem nasce é a gente. Aqui é um lugar de novos começos. Aqui é um lugar de novo nascimento. Aqui é um lugar de mudança de história. Aqui é um lugar de transformação. Aqui é um lugar que se cumpre o que a palavra diz. A ponte, a porta, o caminho, o acesso. Você está aqui? Eu não poderia, irmãos, terminar essa ministração sobre Natal sem perguntar quem estaria no nosso meio e desejaria nascer de novo em Cristo Jesus. Tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer isso? Se você está aqui, levante sua mão. Nós temos uma vida, amém. Vem cá. Eita, glória a Deus. Fica aqui para frente, fica aqui, assim. Glória a Deus, fica com ela, irmã, fica com ela. Mais uma, né? Mais alguém que está aqui, que deseja entregar a vida para Jesus nessa noite, que quer nascer de novo? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Essa é a sua noite. Chegou o dia de Jesus nascer em você e de você nascer em Jesus, na verdade. Você está aqui? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa. Olha o que Jesus está fazendo, queridos. Deixa Ele completar a missão dEle na sua vida. Como seria diferente a sua casa, a sua família, os seus negócios, se Jesus fosse o Senhor da sua vida? Sabe, irmãos, a minha decisão foi numa noite de sábado do ano de 1994, numa cidade do interior de São Paulo chamada Cotia, numa noite fria. Na verdade, eu estava vivendo um tempo muito conflitante, ao ponto de escrever uma carta para a família e tentar suicídio. Eu estava carregando um peso que depois eu descobri que todo esse peso Jesus já havia levado na cruz, mas eu o tinha como meu. Mas sabe, naquela noite, um pastor José Luiz, Igreja Renascer em Cristo, Cotia, São Paulo, depois do louvor, ele pega o microfone, ele começa a falar, e debaixo da unção, debaixo do poder do Espírito, que é isso que está acontecendo aqui nessa noite. Sabe, este homem, de forma ousada, guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabe, ele fala coisas, queridos, que somente eu sabia acerca da minha vida, somente Deus sabia, eu e Deus, na verdade, Deus mais do que eu. E eu olhava, irmãos, para aquela grande igreja, muitas pessoas, muitos jovens, e eu não conhecia ninguém para que eu dissesse assim: não, alguém foi falar para ele acerca de mim. Na verdade, o Espírito Santo, que está operando aqui nessa noite, que está chamando você, para você parar de sofrer nessa mentira, para você parar de ser enganado por essas mentiras. Chegou a tua noite, chegou o teu dia, chegou o teu momento de ter a tua vida transformada. Sabe, irmãos, eu entreguei a minha vida para Jesus naquela noite, queridos. E por favor, não me tenha por prepotente. Eu estou hoje, tantos anos depois, de 1994 para 2023, em novembro, eu fiz aniversário de ter entregue a minha vida para Jesus. Mas sabe, irmãos, eu estou hoje tão mais animado por Cristo,
tão mais decidido por Jesus, tão mais arraigado na palavra. Não me tenha como prepotente, pelo amor de Deus. Tão mais convicto de que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, a minha rocha eterna, o meu castelo forte, o meu ajudador, o meu amigo bem presente, aquele que é, que há e que há de vir, do que quando entreguei a minha vida para Jesus. A verdade é que se a gente desse o microfone para as pessoas aqui que já entregaram a vida para Jesus, nós não conseguiríamos terminar esse culto. Tamanhos seriam os testemunhos de mudança, de transformação, de reviravolta, porque é isso que Jesus faz. Ele nasceu, Ele cresceu, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas voltará. Olha que maravilha, tudo isso foi preparado para a sua salvação. Que grande amor tem o Senhor por você. Que grande amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você vai experimentar hoje. Qual é o seu nome, querida? Ítala. Você vai experimentar hoje, Ítala, já os benefícios da vida eterna. Se aqui já é bom, imagina quando Ele voltar e buscar a sua igreja e estivermos face a face. Uma nova estação está se abrindo para a sua vida, Ítala. A partir de agora você vai receber o Rei dos Reis na sua vida, e você vai viver os melhores dias da sua vida. Os melhores. O sono será melhor. Você tem tido dificuldade para dormir? O sono será melhor. Agora não vai ser mais você tentando resolver. Ele vai dizer: deixa comigo, Ítala. E Ele vai lá resolver. Ainda dá tempo para você. Cadê a segunda pessoa? Vem logo, vem logo. Não, se eu não fosse crente eu me converteria hoje. Uma palavra dessas. Onde está a segunda pessoa? Onde está? Você está afastado, quer retornar, quer voltar para o caminho? Vem logo. Tem alguém que deseja fazer isso? Vamos orar aqui com Ítala. Feche seus olhos, Ítala. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao seu Filho Jesus Cristo. Eu o recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu o confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Obrigado por todos os meus pecados perdoados, e pelo meu nome escrito no livro da vida. Obrigado pelo Espírito Santo vindo morar dentro de mim. Obrigado por tamanha salvação, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por ela, vamos orar. Estenda aqui suas mãos. Pode vir, irmã, pode vir, pode vir. Glória a Deus. São primas, irmãs. Abraça ela, irmã. Segura ela abraçada, segura. Vamos orar. Pai, graças te damos pelo seu poder. Graças te damos, ó Deus, pelos planos que o céu escreveu sobre a vida da Ítala. Graças a Deus, Pai, por tudo entrando no eixo. O vagão entrando no trilho. O trem no trilho para cumprir o propósito. Obrigado, Pai, por intervenções divinas. Espírito Santo, enche a vida dela, Espírito Santo. Enche a vida dela, Espírito Santo. Você veio morar dentro, agora você pode vir sobre a vida dela, para capacitá-la a testemunhar, em nome de Jesus. Ela não será mais a mesma. As pessoas verão, elas perceberão algo diferente na vida dela, em nome de Jesus. Obrigado, porque os pecados foram perdoados, a maldição foi quebrada, e você veio, Espírito Santo, morar dentro dela. Ela viverá os melhores dias da vida dela, em nome de Jesus. Alguém dessa igreja, abraça, irmãos, abraça.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto, e Ele fez. Sejamos praticantes.